Sabe quando você lê algo maravilhoso e quer compartilhar com todo mundo? É basicamente essa a ideia dos clubes de leitura. Espaços democráticos em que você pode compartilhar suas impressões, além de serem momentos de troca de ideias e diálogo. E você sabia que existem clubes de leitura para todo tipo de gosto literário? Você vai conhecer agora 5 clubes que funcionam remotamente e você pode participar. O Clube do Livro da Tatiane Leite é, na verdade, um grupo de leitura conjunta. Todo domingo, às 8 da noite, ela e o Clube Virtual se encontram em uma live no canal do YouTube Vá Ler um Livro. Já em formato podcast, a jornalista Gabriela Meyer criou um Clube do Livro mensal em que os convidados trazem perspectivas diferentes sobre uma obra. No Instagram, ela divulga os livros da próxima leitura. O clube criado por Humberto Conzo Júnior, do canal Primeira Prateleira, foca e divulga a literatura brasileira contemporânea. Todos os meses, a obra de um novo autor é escolhida e as leituras e opiniões são compartilhadas no grupo. E para conversar sobre clubes de leitura, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV UFMA a jornalista Thalita Guimarães, que é idealizadora e mediadora do projeto Literatura Mútua e foi coordenadora do clube de leitura Amei Ler. Thalita, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Que agradeço, Yasmine, o convite. É uma honra participar desse programa. Thalita, eu queria começar perguntando para você, que já foi mediadora e idealizou um projeto de clube de leitura, né? Hoje a gente vive na era das redes sociais e isso, de certa forma, aproximou os leitores. Então, como é que você vê essa importância das redes sociais, dos clubes de leitura, como forma de compartilhar, né, as leituras, o universo da literatura? Bom, eu acredito muito nessa possibilidade da leitura se expandir como uma experiência, um hábito que faz parte da nossa rotina através desse contato humano, de compartilhar as experiências, o que a leitura causa para você, como ela transforma a sua vida, como ela amplia a sua conexão com o mundo e com as pessoas. E as redes sociais estão aí para isso, para a gente manter contato com experiências das mais diversas. Então, você conseguir estabelecer o contato com o autor, mas também com outros leitores comentando essa experiência de leitura e discutindo os temas que são trazidos, os temas fraturantes também, né, que fazem parte da nossa experiência, de como a gente lida com a realidade, das coisas mais difíceis até as coisas mais belas, é muito legal, é muito produtivo e, ao mesmo tempo, faz com que a gente se sinta num mundo conectado, de fato. A gente não se sinta só isolado na sua própria experiência. Então, acredito que as redes, elas têm esse potencial de expandir o contato, de tornar mais acessível para todo mundo e aproximar também. A leitura é um ato muito solitário, né? É o leitor e o livro. Mas, inevitavelmente, quando a gente conhece, lê uma história incrível, a gente quer sair pelo mundo compartilhando, falando. E o clube de leitura, ele tem esse papel, né, de troca de ideias, é um espaço muito democrático para isso, para o leitor estar ali compartilhando sua percepção da leitura? Com toda certeza. Quando a gente lê um livro que a gente fica muito envolvido e muito apaixonado pelos personagens, pela temática, pela aquela ambientação, a gente quer contar para alguém, a gente quer curtir aquela experiência junto com outras pessoas. E quando termina também, quer poder trocar dicas, trocar experiências sobre essa leitura. E os clubes são exatamente esse lugar, de você se reunir com outras pessoas para falar sobre aquela experiência de leitura, para debater os temas que foram abordados, compartilhar percepções, né? Que às vezes uma pessoa percebeu algo, outra já traz um outro olhar, e aí você constrói a experiência de interpretação daquela leitura de uma forma ainda mais ampla, trazendo as experiências e as perspectivas de diferentes leitores. Então, os clubes de leitura, assim como os círculos de diálogo, os encontros com autores, todas essas possibilidades de mediar a leitura são ambientes de troca de experiência, de estabelecer conexões e de transformar a leitura numa atividade coletiva, não só tão solitária e tão individual. Thalita, assim, de forma prática, como é que funciona um clube de leitura? É um grupo de pessoas que tem um mediador? Como é que acontece isso na prática? Certo. O clube de leitura, e aí eu posso falar das experiências que eu conheço aqui no Maranhão, que são experiências exitosas. Que tem o clube do Livro do Maranhão, que é um dos clubes mais antigos, o clube de leitura Amei Ler, que está em pausa agora, mas que eu ajudei a concepção inicial ali de trazer essa leitura de autores maranhenses contemporâneos e clássicos, e
foi quando a gente estava concebendo o clube, juntamente com o Ricardo Miranda, a Jaqueline Moraes, a Lorena Silva e outros autores ali da AME que estavam pensando em como promover encontros para falar de livros lidos de autores maranhenses e até trazer o autor, de repente, para conversar com os leitores sobre essa experiência. Que é muito gostoso para o autor ver as pessoas comentando o livro e tirando dúvidas sobre a leitura. Às vezes você quer apresentar, você quer falar do seu livro, mas você vai falar para quem ainda não conhece, você vai tentar convencer a pessoa a ler. E aí os clubes têm esse outro trajeto, né, de trazer as pessoas que já leram e vão conversar e vão falar sobre aquelas experiências e vão realmente tornar aquilo tudo muito vivo, muito compartilhado. Então, o clube ele funciona como esse lugar de encontro em que os temas abordados no livro são discutidos, as percepções são ali compartilhadas e é feita a interpretação coletiva daquela obra, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para a crítica, né, de perceber o que funcionou ali naquela história, o que não funcionou, como é que aquela narrativa foi desenvolvida, se aquele personagem realmente o juízo de valor que a gente faz sobre as atitudes dos personagens. Então é aquele momento de debate ali sobre uma experiência narrativa que interessa a todos. Acho que uma das coisas mais legais, não sei se você concorda comigo, dos clubes de leitura, é que a maioria são temáticos, né? Existe o clube de leitura de mulheres, né? O clube de leitura de autores negros. Como é que você entende essa divisão temática dos clubes de leitura? É algo positivo? Com certeza é positivo porque a gente tem um vasto repertório de possibilidades. A literatura, a leitura de modo geral, ela abrange todas as áreas do conhecimento e existem os interesses específicos, né, de cada público, de cada proficiência leitora, de cada faixa etária. Então você tem o Leia Mulheres, por exemplo, que é um movimento mundial que incentiva a leitura e a discussão de livros de mulheres, é muito importante. Você ter o clube de leitura de autores negros é extremamente importante. É fundamental para a gente conhecer os leitores que estão produzindo nos diversos segmentos e falando por diversas comunidades. E aí tem o Clube de Leitores Maranhenses, o Clube do Livro do Maranhão, que cada livro traz uma temática, né, por mês. Então, há várias formas de organizar isso e eu acho que beneficia todos os tipos de leitores, todos os interesses. Thalita, é muito difícil criar um clube de leitura ou é algo prático? Que dicas você daria para quem deseja, por exemplo, criar um clube de leitura? Bom, acho que a primeira dica é conseguir reunir amigos que tenham interesse na experiência de leitura e não necessariamente meu Deus, eu não consigo ler, é muito difícil, ou então, meu ritmo de leitura é esse. Não, vamos ler junto, vamos fazer experiências de leitura aos poucos e a gente escolhe um tema que é de interesse de todo mundo ou que por algum motivo é de curiosidade de todo mundo e aí escolhe um livro ali daquela área ou de algum autor, às vezes até mesmo de uma referência que venha do cinema, vamos ler o livro daquele filme que já estreou e que todo mundo curtiu, para fazer essa comparação. Existem vários caminhos, mas acho que o principal é reunir um grupo de pessoas interessadas nessa experiência de ler e compartilhar sobre o que leu, escolher uma data, né, um momento em que se possa encontrar, e aí pode ser presencial, com um cafezinho, com um lanche, ou pode ser um piquenique também, né, é sempre muito agradável você pensar a ambiência. Quando a gente fala em mediação de leitura, num clube de leitura ou em diversos outros espaços, é muito importante pensar no diálogo que vai ser estimulado ali, aquelas pessoas vão estar dispostas a isso, o conhecimento do público, né, o interesse em comum que aquelas pessoas têm por aquela obra, por aquele autor, por aquela temática, e a ambiência, que é justamente o estado de espírito ali, as condições emocionais, psicológicas, sociais e também físico. O espaço físico, ele interfere nessa experiência coletiva. Se o estado de espírito daquele grupo é para um encontro confortável, estimulante, prazeroso, vai funcionar, vai dar certo no ambiente que você escolher. Então, esses 3 fundamentos, acho que são os principais para você conseguir formatar o seu grupo. Você juntando esse grupo de pessoas, escolhendo um ambiente que seja confortável e seguro para todos, escolhendo uma temática que interesse a todos, já tem aí os pilares para começar. E todo clube de leitura tem um mediador, né? Você pode explicar para a gente qual é a função e o papel do mediador dentro de um clube de leitura?
Certo. O mediador é a figura facilitadora da conversa. É basicamente a pessoa que vai se preparar, vai ler previamente a obra e vai conduzir ali o diálogo, vai estimular que as pessoas falem sobre as suas experiências, vai trazer temas norteadores para conduzir aquela conversa, vai apresentar, por exemplo, a materialidade do livro. Eu tenho pesquisado muito sobre como fazer essa mediação de leitura em sala de aula, na educação básica. Você apresentar o livro para os alunos, deixar que eles toquem, que eles entendam qual é a estrutura do livro, né, de que forma ele está ali fisicamente disposto, quem é o autor, onde você encontra as informações, fazer esse primeiro passeio, né, sentir o cheiro do livro, e aí depois você começar a falar sobre como o livro, o tema que o livro aborda, os personagens que foram identificados. O mediador, ele vai ser essa pessoa que vai conduzir a experiência de leitura, estimulando para que ela seja interessante, seja prazerosa, e a pessoa descubra o próprio ritmo e o próprio perfil de leitor que ela é também. Porque existem perfis de leitura, e quando você escolhe a sua leitura de acordo com o seu perfil, a chance de você adquirir o hábito e mantê-lo é muito maior. Você trouxe aqui para a gente algumas dicas de material e de livros que podem ajudar nesse processo, né, de construção de um clube de leitura. Você poderia falar um pouco? Certo. A Michelle Petit é uma autora francesa que tem uma vasta obra sobre transmissão cultural através da leitura. Então, ela pesquisa no mundo todo experiências exitosas em periferias, em comunidades rurais e urbanas, na América Latina, na Europa. E ela fala sobre essa experiência de como mediar, de como conhecer o seu público leitor, de como criar esse ambiente de leitura de acordo com o contexto social também, que é importante. Se você teve acesso ao livro na infância em casa, se você não teve, são percursos de formação leitora diferentes que vai interferir no tipo de leitor que você é. Então, a Michelle Petit, ela faz esse trabalho sobre mediação de leitura. O Hildo Cosson é um autor que fala mesmo já, é um brasileiro que pesquisa os círculos de leitura e como transformar os espaços na escola, em ambientes formais e informais, como ele dá as diretrizes de como formar o seu círculo de leitura, de como conduzir isso. E é um autor também muito importante. E aí tem muitos outros, tem a Lúcia Santaella, que é uma autora da comunicação bastante conhecida, que fala sobre os perfis de leitura. Então, quando você entende os critérios que te fazem ser leitor, como o objeto preferido para ler, se é o livro físico, se é o livro digital, se é o audiobook, o lugar em que você lê com mais facilidade, quais são os dispositivos que você usa para isso, qual é a forma como você lê, né? Se é de forma linear, de forma fragmentada, você consegue identificar o seu perfil de leitura, e a partir desse perfil você sabe quais são as leituras ali que são indicadas para você. Então, todos esses autores, eles fornecem muitos recursos para você se formar como mediador, tanto sendo jornalista, sendo um educador, quanto para você melhorar a sua experiência como leitor também. A gente tem índices muito baixos de leitura, né? E uma das possibilidades de incentivo à leitura está na escola. Como é que a gente consegue formar clubes de leitura dentro do ambiente escolar? Eu penso que tudo começa com um diálogo, com a conversa, e principalmente com conhecer os interesses e os hábitos dos estudantes. Eu venho agora de uma pesquisa em letras voltada justamente para identificar o perfil de leitura individual dos alunos da educação básica, no ensino médio. E o primeiro passo é fazer um círculo de diálogo. Existe um método da justiça restaurativa que é justamente para construir ali um ambiente de diálogo, de paz, um ecossistema em que você consiga ouvir as experiências de cada pessoa, as experiências pessoais, a conexão que ela tem com a leitura, no caso da leitura, que é o tema que você pode aplicar, o círculo, né, o método da conversa, e a partir daí você vai identificando quem são esses leitores, quais são os agenciamentos que eles já fazem, que eles acham que não fazem, porque você chega numa escola e pergunta, quem gosta de ler? É muito complicado já chegar impondo, né? Eles já pensam, não gosto, não leio. Mas aí se você chega e pergunta, qual foi a primeira experiência, qual é a memória mais antiga que você tem de contato com um livro? E aí vão vir experiências afetivas, memórias interessantíssimas. E a partir dessa construção, dessa busca, desse resgate, eles vão entendendo que eles são leitores, que eles já têm uma prática, uma relação pessoal com as letras, com as narrativas, com os livros. Então, começar conversando com os alunos, sabendo qual é a história
leitora que eles têm, para chegar no perfil de leitura atual deles, é o caminho. E isso é muito fácil de fazer dentro da prática pedagógica. A própria BNCC fundamenta isso. Então, existe todo um traçado pedagógico que já orienta o professor a, durante as aulas, estabelecer esse contato, conseguir diagnosticar esses perfis e, a partir daí, planejar a sua prática de sala de aula com as leituras voltadas para aquele público específico. Thalita, durante a pandemia, a gente usou muito, né? Usou e abusou do ambiente online, né? E não foi diferente dos clubes de leitura. Mas você acredita que esse é um formato de clube de leitura online, né? Que consegue também reunir pessoas de várias partes do país, do mundo, continua? É uma proposta interessante, pode permanecer? Com certeza é uma proposta muito interessante que a gente pode manter na nossa rotina, até pela possibilidade de conexão com pessoas que estão ali dispostas a compartilhar experiências, mas geograficamente distantes. Eu tive uma experiência maravilhosa sobre isso, de poder conversar com alunos do IFMA de Pedreiras, de algumas escolas estaduais, eu em São Luís, eu na verdade em Passo do Lumiar, na região metropolitana, e os alunos lá no interior, através de uma chamada de videoconferência. A gente conversou durante quase 3 horas sobre as experiências de leitura deles, sobre os trabalhos que eles tinham desenvolvido a partir da leitura, as produções textuais. Então, é possível, sim, manter isso e fazer uso dessa ferramenta para estabelecer mesmo conexões entre as pessoas que estão geograficamente distantes. De que outra forma a gente poderia se encontrar, né? Thalita, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência pessoal como mediadora, e também você idealizou um projeto, né, de literatura, de compartilhamento, de ideias com leitores. Como é que foi essa experiência? Eu sempre tive bastante incentivo para ser leitora em casa. Eu frequentei o Farol da Educação durante a minha infância inteira, aprendi muito cedo essa relação com a biblioteca, com o livro, com a leitura e com a partilha. Eu sempre gostei de escutar as pessoas e de partilhar as experiências também. Então, quando eu criei o Literatura Mútua, que era essa roda de conversa com autores, falando da experiência deles como leitores e autores. A gente fazia esse percurso, né? O interesse era conversar com o autor sobre a experiência dele como leitor e como isso tinha transbordado na produção como autor. E a gente fazia esse percurso a minha experiência foi justamente essa, de querer ouvir esses autores, querer conversar e querer compartilhar essa conversa com mais pessoas que também poderiam se interessar. E assim até conhecer os autores maranhenses, conhecer os autores de várias gerações que estão produzindo, que estão na ativa aqui em São Luís e também vindos de outros estados e poder transformar isso num projeto que circulasse, que tivesse aí uma penetração pela cidade de forma descentralizada também. Foi um projeto que acabou, aconteceu entre 2016 e 2019, foram cerca de 53 edições com mais de 60 autores, algumas edições com 2 autores, né, temáticas, pegando autores de diferentes gerações para dialogar, e autores, às vezes, que trabalhavam dentro do mesmo gênero, trazendo as suas experiências. Então, foi uma experiência bastante interessante de conhecer a enorme produção literária maranhense, conhecer os autores, os leitores que os nossos autores são, o que eles estão lendo, né, o que os inspira, e estabelecer esse contato com as pessoas diretamente. Thalita, além de leitora, né, e idealizadora de projetos de leitura, você também é autora. Eu queria saber um pouco sobre a sua produção literária. Você poderia contar pra gente? Sim. Eu comecei desenhando histórias e quadrinhos ainda criança, né? Eu gostava muito de ler, gostava da Turma da Mônica, das histórias da Estela K e muitas aventuras, então eu comecei a criar os próprios personagens desenhando. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu reuni todos esses desenhos em um livro que é o Vila Tulipa, que ele foi premiado em 2006 pela antiga Fundação de Cultura, ganhou o Prêmio Literário e Artístico Cidade de São Luís. E é uma história infanto-juvenil sobre os moradores dessa vila, Vila Tulipa. São 2 crianças, o Paulo e a Tatiana, que vivem várias aventuras pelo lugar. Ele é bem infanto-juvenil mesmo, é bem parecido com as histórias que eu consumia como leitora. E aí eu fui para o jornalismo, me formei em jornalismo, passei a lidar com a realidade nua e crua. E eu vinha da literatura, eu vinha da fantasia, eu vinha do mundo assim, do imaginário. E eu, meu Deus, como é que eu vou me fortalecer para lidar com o mundo, para reportar esse mundo adulto, difícil, cruel, hostil. E aí eu caminhei para a crônica, porque a crônica ela permite que a gente extraia a poesia da realidade, que a gente reflita sobre a realidade, que a gente não feche necessariamente os olhos e fique
num mundo imaginário que nos distancia até de uma ação social, que é a nossa responsabilidade. E aí o recorte, ele nasce justamente desse exercício particular, de sempre querer recortar alguma coisa daquele dia, do meu cotidiano, que eu não precisasse inventar, mas que valesse a pena o esforço de estar no mundo, estar presente na realidade. E aí ele reúne um pouco mais de 90 crônicas, contos e alguns poeminhas sobre essa experiência mesmo de apreensão sensorial da realidade, de andar de olhos abertos, ouvidos atentos, para reportar um mundo que vale a pena ser reportado. E aí, esses 2 livros são os autorais. Depois disso eu participei de algumas coletâneas, como a São Luís em Palavras, que foi organizada pelo finado Celso Borges, saudoso Celso Borges, né, que nos deixou esse ano, e que é um livro que reúne várias perspectivas sobre São Luís de vários autores. E aí foi muito legal participar também, eu levei um pouco dessa experiência da crônica para esse livro. E o Poetas Maranhenses, que foi também a premiação da AMEI, né, da Associação Maranhense dos Escritores Independentes, que eu também fui finalista com um poema. Então são esses livros, a minha produção, ela caminha muito evoluindo junto com a minha própria experiência de vida, né, da infância ali, das histórias infanto-juvenis, depois a experiência no jornalismo sendo elaborada através da crônica, aí as coletâneas através dos diálogos que a gente estabelece com os outros escritores e a premiação, mais uma vez, da associação. A AMEI está sempre sendo citada aqui com a gente. Sim, a AMEI é muito presente. Thalita, para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para quem deseja participar de um clube de leitura, mas como você disse, tem aquele receio, eu não gosto muito de ler, não tenho tempo, que dicas você traria? E também para quem quer, né, fazer um clube de leitura. Bom, para quem quer fazer o seu próprio clube de leitura, eu acho que reunir alguns amigos e algumas pessoas interessadas e deixar aberto, né, para quem quiser chegar junto e participar, escolher um tema ou um autor ou uma série e dar o pontapé inicial mesmo, de determinar um período para ler e escolher uma data para conversar sobre essa leitura. Mas sem aquela obrigação de, eu preciso ler do começo ao fim, ou então, eu preciso ler isso aqui e ter uma opinião. Vai sentindo a sua experiência, vai sentindo o que o livro te causa, se ele funciona para você, se ele não funciona, porque isso também é experiência de leitura, você ir se conhecendo como leitor e poder falar disso com outras pessoas. Para quem quer participar de um clube que já existe, a minha dica aqui em São Luís é procurar, né, a AMEI, o Leia Mulheres, o Clube do Livro do Maranhão, né, que tem as reuniões também agendadas para o ano todo, e participar, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de ler o livro ainda, ir conhecer, participar, ver como que é a conversa, você vai se sentir acolhido, vai fazer amigos, é muito legal. Muito mesmo. Thalita, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, foi um prazer. Eu que agradeço. E a gente volta no próximo bloco. Estamos de volta e agora a gente conversa no quadro Eu Leitor com o Lucas Nash. Lucas, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu gostaria de começar perguntando para você como é a sua relação com os clubes de leitura, quais que você participa atualmente? Eu já participei de um clube de leitura acho que foi em média 3 anos, né, de participação, de coordenação. Eu fui convidado primeiro para administrar as redes do clube de leitura, que chamava Litera Clube, que inclusive nasceu a partir da ideia de uma servidora pública da UFMA. Ela convidou a mim e mais uma outra amiga para administrarmos as redes, para divulgar as reuniões, né, para chamar mais pessoas para participar, e por alguns motivos a gente acabou assumindo a coordenação do clube de leitura, isso lá em meados de 2017. O clube perdurou até 2020, 2019, na verdade, até antes um pouco da pandemia, os encontros presenciais. Em 2020 a gente passou para os encontros virtuais. A dinâmica acontecia, né, todas as quartas, às 19 horas, como eu falei, e a escolha das leituras a gente fazia uma votação, geralmente 3, 4 meses antes, e a gente ia por temas. E esses temas, eles também eram tanto relacionados ao gênero do livro, quanto também a questões mais específicas, por exemplo, literatura japonesa ou literatura latino-americana, autores LGBTs. Então a gente tinha essa variedade na escolha de livros, né? Não só por gêneros, mas também por características
mais específicas para que pudesse a gente ter uma experiência mais enriquecedora de leitura durante esse período, e que a gente pudesse também variar as leituras que a gente tinha. A gente queria sair um pouco da caixinha, não ler só os mesmos autores ou os mesmos gêneros, ou ler os best-sellers, mas por meio do clube de leituras proporcionar experiências que no cotidiano a gente não estaria aberto a ter, né? Seja pelos nossos costumes literários, pelos nossos preconceitos literários. O clube tinha essa dinâmica de proporcionar oportunidades de leituras que a gente no cotidiano não escolheria. Como leitor, como você enxerga o surgimento desses clubes de leitura? Para mim, o surgimento dos clubes de leituras são muito importantes. A gente sabe que a leitura, a prática de ler é uma prática solitária, e os clubes de leitores, os clubes de livros, eles é exatamente para proporcionar esse espaço de compartilhamento de experiências, compartilhamento de sensações. É muito bom você encontrar outras pessoas que, assim como você, gostam de ler, que assim como você gostam de falar sobre literatura, e ser ouvido ou ouvir, né, dessas pessoas as suas experiências, as suas impressões. Muitas das vezes é nesses espaços que a gente consegue observar em certos livros, em certos romances, algumas impressões que a gente não conseguia observar, ou entender trechos que a gente não conseguia entender. E o melhor de tudo isso é que nesses espaços eles estimulam leituras que a gente tinha certos preconceitos, né? Muitas das vezes nos clubes, no clube de leitura que eu participava, eu passei a gostar ou a ter interesse de ler um livro após observar uma discussão sobre ele, né? Eu não tinha vontade, eu tinha parado na metade do livro, por exemplo, mas a partir do momento que eu tive acesso à discussão dos participantes sobre aquele livro, isso me estimulou a ler ele, me estimulou a conhecer. Então, acho que o surgimento dos clubes de leituras, eles têm um papel importante, não só para promover espaços, né, de interação entre leitores, mas também promover espaços de estímulo à leitura e de estímulo de novos leitores também. Aqui no Maranhão existem também vários clubes de leitura. Você poderia contar para a gente quais que você participa, né? Você também participa de algum que funciona de forma remota? Eu enxergo uma forma extremamente, como eu disse, né? O ato de ler é um ato muito solitário. E esses novos atos, essas novas práticas literárias, ela vem exatamente para atender às necessidades da sociedade atual. A gente vive numa sociedade extremamente conectada, né? Seja pelos meios de comunicação, seja pelas mídias digitais, mas seja pelo dia a dia, né? Seja pelas as interações que a gente cria no nosso cotidiano. E a leitura vem acompanhando muito isso. E eu acho que os clubes de livros e clubes de leitura entram aí, né? Esse espaço de promoção e de compartilhamento de experiências ao ler, né? Esse espaço de interação que corrobora com esse momento que a gente vive, impulsionado pelas mídias sociais, de interagir, de compartilhar, de estar ali com o outro, de saber o que o outro pensa, o querer, né? Esse sentimento, eu tenho um sentimento muito importante, né? De você ter a sua opinião também validada, de ter a sua opinião vista, né? Acho que as redes sociais, elas são o maior exemplo disso. A gente quer que nossas opiniões sejam vistas, nossas opiniões ganhem espaço. Eu acho que os clubes de leitura, eles dialogam um pouco com isso, né? Lá, a minha opinião não vai ficar só no meu quarto, vai também chegar para outras pessoas. Eu vou poder compartilhar o que eu li, o que eu interpretei daquilo, e outras pessoas vão ouvir, outras pessoas vão dizer também o que elas interpretaram. Então, acho que os clubes de leituras acompanham esse processo da sociedade no geral, de querer ser visto, né? Também de querer ser autor de histórias, de opiniões. Você considera a estrutura, né, dos clubes de leitura adequadas ao seu contexto social, né? Você consegue participar? Você poderia contar um pouco para a gente? Eu acho super compatível com o nosso contexto social, porque é um contexto social extremamente impulsionado pela interatividade, extremamente impulsionado pelo compartilhamento de opiniões. Hoje, graças às mídias sociais, a gente pode narrar as nossas histórias, sejam elas um simples history do meu dia a dia, ou seja ela um grande texto no Facebook,
mas graças às mídias sociais a gente tem um poder, né? E as ferramentas, e também a gente tem um estímulo a contar histórias. E os clubes de leituras, eles vêm exatamente corroborar com isso, né? São leitores que até então tinham sua opinião ali reclusa em seus quartos, após ler os livros, e agora elas podem ocupar espaços físicos e poder compartilhar suas impressões, poder compartilhar o seu entendimento de certa obra com outras pessoas e também ouvir dessas outras pessoas o entendimento delas. Eu acho que os clubes de leitura proporcionam um grande compartilhamento de universos, né? Ler é um processo solitário e é um processo de criar seu próprio universo. Você cria seu universo com base naquele livro que você está lendo. E provavelmente o universo que a pessoa criou sobre aquele mesmo livro é outro. E os clubes de leitura, eles permitem que esses universos se encontrem, se dialoguem, né? Possam encontrar pontos em comum, possam encontrar divergências, possam entender melhor um ao outro. E tudo isso proporciona um entendimento melhor do livro, um entendimento mais compreensível, mais abrangente e, acima de tudo, estimula a leitura, o que é mais importante, né? É o estímulo à leitura, o amor à literatura. Lucas, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Mais uma vez, eu agradeço a participação no Entre Letras da TV UFMA. Eu espero que a minha experiência, né, o meu testemunho enquanto participante, coordenador do clube de leitura, possa, de alguma forma, ter dialogado com quem está assistindo e que também, de alguma forma, eu possa ter estimulado e contribuído para as pessoas que têm interesse em criar, né, ou em coordenar clubes de leituras. É uma experiência muito legal, uma experiência muito bacana. Você cria novos amigos, você cria novas experiências literárias. Então, se você tem interesse, eu super apoio, você não vai se arrepender, é muito gostoso. E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado à TV UFMA. Até a próxima. E o Entre Letras fica por aqui, mas se você quiser rever esse e outros episódios, basta acessar o nosso canal no YouTube que aparece aqui na tela. E eu te espero no próximo Entre Letras em parceria com a Academia Ludovicense de Letras. Até lá!